Vamos orar. Querido Deus, nosso amado Pai, que o Senhor transforme nossa vida, nosso coração. E que esta palavra que estaremos lendo hoje, Senhor, seja uma palavra transformadora do nosso caráter, que possamos sempre buscá-lo, Senhor. Em nome de Jesus, derrame o teu Santo Espírito sobre a nossa vida. Amém. Amém. Amados, então a palavra do Senhor hoje que tem sido muito boa, muito importante. Olha só, ela se encontra em Tiago, capítulo 1. Ela fala de um jeito muito poderoso, muito poderoso, amados, muito poderoso. Em inglês, o Tiago vai ser James. James, 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 ok? O livro de James, The Book of James. E ali fala assim, ó: se porém algum de vós necessita sabedoria, peça a Deus. Antes de chegarmos nessa parte, vamos começar ali no verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Nossa, olha, eu escutei agora esses dias um Reels de uma pessoa chamada Felca. Eu conheci o Felca, eu conheci por causa do vídeo que ele fez sobre adultilização, acho que se chama assim. E ele disse assim, não sobre esse assunto, mas em geral, que ele todos os dias ora e pede a Deus: Senhor, que o Senhor me dê mais provação, me dê mais testes, porque ele entendeu que quanto mais ele enfrenta desafios, mais maduro, mais forte ele fica. E quando ele falou que ele faz essa oração para Deus, me veio essa passagem que é a qual eu estava estudando. Meus irmãos, isso quem fala é o Tiago, o irmão de Jesus, por parte de pai. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Por quê? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha que coisa interessante. Quando você vai também criar um business, né? Abrir um business, você vai abrir alguma coisa e você começa a pegar insights dessas pessoas e ouvir o que elas têm para falar. Os milionários, como que eles conseguiram todos aqueles milhões que eles já ganharam, eles sempre falam: não tenha medo de errar, não tenha medo de errar. E eles batem nessa tecla. E se você pergunta, você já errou? Eles dão risada. Ele fala: claro que eu já errei. Ele se sente até ofendido, porque no vocabulário deles aqui não existe essa coisa de cair e ficar ali caído. Não, faz parte da vida o aprendizado. E se eu não aprender, eu não vou vencer. Eles têm isso tão certo, porque o objetivo deles é ganhar aquele dinheiro ali. Esse é o que eles querem. E o nosso objetivo é o quê? Sermos semelhantes a Cristo. E quando nós somos semelhantes a Cristo, nós vemos que nós temos muitas falhas ainda, muitas necessidades na nossa vida. A gente vê que a gente ainda falta muita coisa. Então, Deus, ele permite esses testes para que nós possamos amadurecer as falhas de caráter que ainda possuímos. Então, tende por motivo de toda alegria quando vocês passarem por as várias tribulações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ou seja, você passou no teste, a sua fé foi 100%, você não titubeou, você foi mesmo até o fim, você vai estar produzindo, sabe o quê? Perseverança. E não é isso que os milionários têm? Perseverança? Que é por isso que eles conseguem o que eles querem?
E não só eles, mas também muitos outros que sonham com uma carreira específica, ser um médico, ser um advogado, ser um juiz, ser uma enfermeira, ser qualquer coisa. O que eles passam? Por provação. Falta do dinheiro, falta de apoio, falta de tempo, mas como eles têm foco, eles vê esses problemas e eles falam: isso não vai me deixar, isso não vai me deter, isso não vai me parar. Eu vou continuar. E então isso tá gerando nessa pessoa o quê? Perseverança. E na vida espiritual, nós também passamos por testes. Às vezes na igreja, onde a gente acha que vai achar o apoio que precisamos, achamos nada. Achamos a falta de amizade, achamos a fofoca, achamos a condenação. E em vez da pessoa continuar firme, às vezes ela sai da igreja, porque aquela pessoa foi um atribulado que deixou ela triste na vida dela. E isso tá errado. Nós temos que perseverar fé, na fé, nunca duvidar de que Deus está contigo. Se tu ora, meu irmão, se tu pede a Deus, é claro que o Senhor está contigo, mas a aprovação não está passando, mas o Senhor está contigo. Você ainda está na escola, você ainda não subiu você subiu de ano, mas você ainda continua na escola, e você vai para o outro ano e você está ainda na escola. Hoje, o nosso dificuldade, struggle, os nossos struggles, nossas dificuldades estão 2 vezes 2. Mas amanhã a nossa dificuldade vai ser: quantos que é 0,2 dividido por 1? Entendeu? A gente vai mudar o problema. O problema vai ficar um pouquinho mais difícil para resolver, mas você ainda vai estar na escola. Você vai estar aprendendo. Então, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela gera o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Ou seja, nunca nem pensar em desistir. O desistir está fora da possibilidade. Então, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, agora vem a parte da sabedoria. Amados, quando nós estamos na provação, a gente precisa, sabe o quê? De sabedoria, wisdom, que é o wisdom. A gente precisa de wisdom quando a gente está passando por problemas. Senhor, me dá sabedoria, eu não tô conseguindo lidar com essa pessoa tá me perturbando a cabeça, eu vou dar um soco na cara dela, porque essa que é a natureza, né? Eu vou gritar, eu vou xingar, a natureza humana, a natureza da carne. E você precisa do quê? De sabedoria. E sabe o que é a sabedoria? Mas lá, vou deixar isso pro final. O que é a sabedoria? O que significa isso? Se, porém, algum de vós necessita sabedoria, porque você está passando por tribulação, por teste, peça a Deus sabedoria, que o Senhor vai dar a todos que lhe pedirem liberalmente. Ele vai te dar liberalmente, e nada lhes impropera. Nossa, que palavra difícil, né? Quer dizer, ele não vai deixar nada para trás, ele vai te dar liberalmente. E ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Não suponha que este homem que alcançará do Senhor alguma coisa, porque esse homem tem o ânimo dobre, o ânimo dobre, inconstante,
inconstante. Ele não é perseverante. Ele é inconstante. Uma hora quer, outra não quer. Uma hora acredita, outra não acredita. Uma hora vai, outra fica. Em todos os seus caminhos. Então, essa pessoa não vai receber nada. Olha, eu vou te contar um testemunho. Tipo, mais ou menos assim. Não é um testemunho, é uma experiência que eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu estava entrando no marketing digital. Eu comprei um curso, tá? Um curso, tá? Comprei um curso. O curso chama-se Bora Vender em Dólar. Esse é o nome do curso. Eu comprei ele. Curso muito bom, a pessoa ensina muito, fala bastante coisa. E daí é para trabalhar com marketing de afiliado, né? E eu tava ali com aquela, nossa, eu quero muito ganhar muito dinheiro com isso daqui, meu Deus. Eu quero ficar em casa ali, ó, abrindo o computador e trabalhando com isso aí, né? Porque aqui é onde eu moro, que eu moro no Reino Unido, né? Eu tô trabalhando limpando casa. Mas não, gente, se eu puder, eu posso fazer um curso, eu posso trabalhar com qualquer outra coisa. Mas é uma escolha minha. Coisas que eu ainda tenho que aprender, sabe? É onde eu me sinto confortável. Mas eu queria outras coisas? Queria, mas tenho medo. É coisas da vida, né, gente, que eu tenho que aprender ainda a lidar. Então, é onde eu me sinto confortável, limpando casa. E daí eu falei, não, mas eu quero trabalhar com esse marketing afiliado. E fui trabalhar com isso aí. E subi uma campanha. Subir uma campanha é vender um produto. Você pode escolher vários. Você entra, tem um monte de plataformas. Tem a de combo, tem a Dr. Cash, tem a Lemonade, tem a Smart ADV, tem a... Ah, gente, eu não sei. Tem muitas outras, tá? Muitas. Tem a Traffic Light, tem, sei lá qual mais que é o trabalhar com a gringa, né? Trabalhar com a gringa, ganhar dinheiro. E lá eu fui. E eu tava assim, com muita dificuldade. Não conseguia entender, buscava outras fontes para entender o processo, porque você tem que abrir uma conta no Google, você tem que abrir um site. E na hora de subir a campanha, gente, é assim. O Google, ele barra a sua campanha. Por quê? Porque o site do produtor faz promessas muito fortes. Então, o produto é um suplemento. Se você estiver vendendo produtos de encapsulados, né? Tipo de emagrecimento, para juntas, né? Essas coisas assim. Então, ele faz promessas fortíssimas, tá? Só que ele é um suplemento. Ele não é um remédio. E daí o Google não gosta, que fala que vai curar, que fala que vai fazer efeito já lá na primeira dosagem, 3 dias. São esses gatilhos do marketing digital que são fortíssimos. E o Google vê aquilo ali e não aceita. Então, você não tem como subir direto a página do produtor. Então, como que você faz? Você abre uma página, você compra um domínio, aí nesse domínio você tem várias formas. Só que você vai aprendendo que tem várias formas à medida que você vai aprendendo. Porque você não aprende isso de cara. Então, de cara, o que eu aprendi? Eu aprendi que eu tinha que copiar, né, a página do produtor, deixar ela um pouquinho mais fosca, assim, e colocar uma foto. Sabe aqueles cookies que fala assim, você aceita, não sei o que lá, que pega suas informações e tal. E daí você fala aceita. Só que, na verdade, esse cookie não é verdade. É só uma foto. E daí você coloca um link aonde quiser. Se o cara clicar no xizinho para fechar aquele botão de cookie, ou se ele clica no aceitar para aceitar o cookie, ou se ele clica no rejeitar para rejeitar o cookie, não importa onde ele clica ali, que ele não tá participando de informação, de nada. O que tá acontecendo é, através daquele botão ali, o seu link de afiliado tá ali, e daí ele vai direto para a página do produtor. E daí, quando chega na página do produtor, o Google, ele fala assim, ó, espera um pouquinho. Você tá falando para mim que o cliente vai entrar na página. Só que quando ele clica lá, ele tá clicando esse negócio aí, e daí ele tá fazendo volta, e vai pra uma página, e eu não tô conseguindo ver essa página. Eu não tô gostando disso, não. Que é isso que acontece, tá?
Ele não vai direto para a página do produtor, ele vai dar a volta, e daí ele fala, ó, tá errado esse negócio aqui. Esse negócio não tá certo. Porque o link que tá ali com essa página de cookie tá falando www.juntas.com/Roraima, Filipinas, Romênia, né? Roraima não, Romênia, Japão, Iraque, Estados Unidos. Só que quando eu clico lá no cookie, aquele link lá em cima, o site, ele sai, ele mostra outro link. Ele vai para outro endereço. Aí o Google fala, não, esse negócio tá certo não, esse negócio não tá certo não. Aí o Google fala, olha, site comprometido, software malicioso, teve, por último, recebi um que estava circumventing systems, que é o mesmo de burlar sistemas, né? E daí eu falei, então tá bom, então eu vou criar uma página que fala, olha, vou criar uma página certa, tipo assim, olha, procure um médico, esse produto não vai fazer nada, não vai fazer assim, não vai fazer assado. Esse produto é um suplemento e vai te ajudar, desde que você também tenha uma vida de hábitos bons. Sabe assim? Só que mesmo assim, esse não é o link para qual ele vai. Ele vai para a página do produtor e o Google não gosta. Então, assim, tem uns que conseguem, porque eles vão atrás de coisas que nem eu entendo. Mas assim, é proxy que eles falam, não sei, VPN, coisa assim, eu nem entendo, gente. Nem entendo. Eu só sei que tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, não tem um verso assim? Aí, então, isso você pode fazer. E quando ele falou boa fama, sabe, não é que é uma coisa assim errada, ilegal. Não, mas não é uma coisa assim de boa fama. É uma coisa assim, você dá um jeitinho, né? Eu falei, eu não posso fazer isso não. E daí, bem na época, eu tava lendo essa passagem. Eu tava lendo essa passagem, sabe? Ele tava falando, olha, wisdom. Quando você tá passando por problemas, pede para Deus sabedoria. Pede sabedoria para ele. Aí, gente, eu falei, não, a sabedoria que Deus tá me dando agora, falando comigo na minha cabeça, ele tá falando assim, ó, boa fama. Tudo que for de boa fama, se não é de boa fama, deixa. E daí aquilo pesou. Só que é uma contramão, porque ninguém pensa assim. Todo mundo faz. E não é uma coisa assim de outro mundo, porque às vezes o Google às vezes você consegue. Às vezes você tem outra maneira de trabalhar e às vezes você, sei lá. Então aquilo foi pesado para mim, sabe? E é claro, você tem como trabalhar com outras coisas, né? Você tem como trabalhar com a Amazon, você tem como trabalhar afiliado de outras maneiras, tá? De outras maneiras. Mas essa maneira, e de outras maneiras eu nem sei como que é. Mas dessa maneira como eu estava fazendo, que é você abre um domínio e você copia a página do produtor e você coloca ali um botão de cookie que nem é verdade. E daí você clica ali, mas não importa onde ele clicar, aquilo ali é só por causa do seu link de afiliado. E daí, em vez de ele ficar naquela página, não, ele tá indo para uma outra página. Então, assim, o Google fala, não, isso não tá certo. Isso tá errado, né? Então, fica aquela coisa assim. Então, assim, não é de boa fama, não é de bom tom. Eu acho que o mundo tá tão cheio disso, né? Só por causa daquela necessidade ali do dinheiro, da necessidade, porque é tanto dinheiro que você pode ganhar. Se você vende, por exemplo, $19, se você consegue vender 10 por $19, já é muito bom, né? E tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Então é uma coisa assim muito boa, é uma tentação, sabe? É uma tentação. Então, meus queridos, o wisdom, a sabedoria de Deus, que vem lá de cima, ela tá falando aqui, ó, no capítulo 3, o versículo 17. E ela diz assim: a sabedoria que vem de cima, ela é pura. Pura. Não é essa coisa de
não é que é errado, mas também não é que é errado, mas também é uma coisa assim, né? Dá para fazer. Não, ela é pura. Pureza é tudo, sabe? É tudo. É uma criança que você vê igual esse assunto, né, do Felca, né? Que é muito perigoso você colocar crianças. Às vezes ela tá lá na piscina brincando. Isso já é. Não, gente. Já é uma coisa perigosa para uma pessoa de mau caráter. Mas Deus está falando que a sabedoria que vem lá de cima, ela é o quê? Pura. Não tem más intenções. Ela é pura. Então, se o remédio ele é um suplemento, trate ele como um suplemento. Não se desculpe, não se justifique porque é propaganda do marketing. Não. Acho que tudo tem certo e errado, tudo tem um limite. Tudo tem um, né? Então seja puro. Olha, e daí ele fala assim, eu não sei como que estaria em português, mas você fala é, pacífico, deve ser, pacífico, então pacífico, gentil, é, ele tem vontade de ceder, tipo, ele cede. Então, eu cedi, né? Eu cedi essa vontade que eu quero de ganhar dinheiro nesse sentido. Não, não vou. Eu decidi perder, sacrificar aquela vontade que eu tinha. Cheia de misericórdia, bons frutos, sem parcialidade. Deixa eu procurar aqui, gente. Tiago, capítulo 3, verso 17. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Eu vou ler aqui em português mesmo. Ela diz assim, ó, a sabedoria que vem lá do alto, primeiramente ela é pura, depois ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável. Vamos colocar outra versão? Vamos colocar. Vamos ver como que tá. Essa é a revista, Almeida Revista Atualizada. Vou colocar a Bíblia Almeida, século 21. Vamos ver. Versículo 17. Ela fala: mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Então, quando ele fala sobre imparcial, ele fala que você trata bem um rico, porque ele é rico, se veste bem, e você vai lá e trata mal o pobre, porque ele se veste mal e tá fedido, e tá maltrapilho. Então, você tá julgando pela coisa ali, né? Então, e nesse caso meu também, tipo, só porque ele dá um monte de dinheiro, porque eu posso fazer bastante, porque não é aquela coisa assim que eu tô fazendo tão errado assim, então dá pra fazer. Então eu tô sendo assim um pouquinho imparcial, né? Sei lá, eu sei que eu vi. Olha, não achei uma versão ainda certa, né? Qual versão, gente? Fala aí pra mim qual versão eu poderia procurar em português para a gente ler aqui, tá bom? Então, meus queridos, meus amados, meus irmãos, todos vocês que me escutam, meus irmãos, vamos considerar grande motivo de alegria quando a gente passar por várias provações, sabendo que a prova da nossa fé produz perseverança, tá? E a perseverança deve deve ter ação perfeita para que sejais aperfeiçoados, sejais completos, sem vos faltar nada. Nada, não tem essa de ficar assim, mas é só um pouquinho, ou no sentido de uma hora acha que é certo, outra hora acha que é errado, ou no sentido de uma hora acredita, outra hora não acredita, uma hora Deus vale, outra hora eu falo até palavras, outra hora não, depende da minha necessidade,
depende daquilo que eu quero. Aí eu sacrifico a verdade para para chegar naquilo que eu tô almejando, que são coisas desse mundo, que são passageiras, que não tem nada a ver com a vontade de Deus, que é de me salvar. Então, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. E qual que é essa sabedoria? É aquela que a gente leu: gentil, cheia de misericórdia, pacífica, pura, imparcial, não é hipócrita. Essa que é a sabedoria que Deus quer que você tenha e que Ele vai te dar liberalmente para que você possa transpor esse momento que você está passando. Não é o poder de reinar no sentido de vociferar, não. Deus quer que você seja puro, gentil. Ele quer que você seja íntegro. Ele quer que eu seja pacífico. Então, como que eu estou lidando com esses testes, com essa aprovação que eu estou passando bem agora? Como que eu estou passando? Como que eu estou vivendo isso? Peça sabedoria. E a sabedoria que Deus vai te dar é essa. Uma sabedoria pura para passar diante das provações que você está passando. Pacífico. Então, ele quer que você tenha, que você transmite paz. Quando você está passando por problemas, está transmitindo paz ou você está falando para todo mundo mal daquela pessoa? Você está sendo imparcial? Você está sendo hipócrita conforme você está passando pela tribulação? Que é fato, você está passando por uma tribulação. Mas com que tipo de sabedoria que você está fazendo, que você está passando por essa tribulação? Qual é o tipo de sabedoria que você está usando? Porque ali, no versículo 13, o Senhor também fala assim: quem entre vós é sábio e tem conhecimento, mostre suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade de sabedoria. Mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Então, meu amado, que Deus nos abençoe, nos guarde e que nós possamos, em nome de Jesus, viver em conformidade com a sua vontade. É por isso que o caminho para o céu é bem estreito e o caminho que leva à perdição é bem largo. Porque no caminho estreito nós temos que sacrificar o nosso próprio eu, as nossas ambições terrenas. E é muito difícil lidar com a nossa própria natureza. Mas nosso irmão, o Santo Paulo, né, o apóstolo do nosso Senhor, ele fala que tudo é possível. E quando ele falou isso, ele falou no contexto de sofrimento, que era possível, porque ele disse que ele passou frio, ele passou fome, ele foi massacrado, bateram nele, foi perseguido, mas com Deus ele conseguiu vencer todas essas provações. E daí ele falou: tudo é possível naquele que nos fortalece. Então, somos fracos? Somos. É difícil? É. Somos ambiciosos? Somos corrompidos pelo amor que temos por esse mundo? Mas tudo é possível no sentido de ser puros, pacíficos, imparciais, cheios de misericórdia. É possível ser gentis. É possível naquele que nos fortalece. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. E me ajude e me abençoe. Em nome de Jesus. Amém.